Então, amigos e amigas que acompanham o Evangelho Lá, é com alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec e dos Bons Espíritos, para realizarmos essa atividade que tem como finalidade conhecermos melhor o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Na ocasião de hoje, nós iremos ver, ainda dando sequência ao capítulo 28, sobre a coletânea de preces, a gente vai ver dois temas que estão no item 34, 35, 36 e 37, que é num perigo eminente e o seguinte, ação de graças por haver escapado a um perigo. Então, como o tema é o mesmo, a gente agrupou esses dois itens, que são também curtos no texto, para a gente poder refletir nesse mesmo programa. Ao meu lado direito está aqui Lívio, que é trabalhador da Federação Espírita Paraibana. Do meu lado esquerdo, o companheiro e amigo também Naco, Carlos Alberto, que também é trabalhador da Federação Espírita Paraibana, e eu sou João Alves, também trabalhador da Federação Espírita Paraibana, e estou no momento ajudando a coordenação do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então hoje nós iremos ter belas reflexões sobre como Deus e a providência nos ajudam a nos proteger de certas situações de perigo e como a gente às vezes se esquece de agradecer. A gente é livrado, né? Tem até uma expressão do meio religioso, eu tive um livramento, e a gente não reconhece isso e não agradece. Acha que tudo é força do acaso, mas a gente sabe no Espiritismo que não existe acaso, que nós estamos sempre amparados pela espiritualidade maior. Bom, feito esse introito, a gente vai dar início então, propriamente falando a reflexão de hoje com a prece inicial que o nosso amigo Lívio vai proferir para todos nós. Então, nesse instante em que nos reunimos em nome do Cristo, todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, agradecemos pela oportunidade valiosa desta sintonia maior, com bons ideais, com os propósitos de mais aprofundamento na mensagem do Cristo, e que assim tenhamos todos um bom momento de inspiração, de reflexão, para que voltemos ao nosso cotidiano mais esperançosos, em melhores condições de lidar com as condições das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Então vamos à leitura. Você que está acompanhando o nosso programa pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Também pode colocar um copo com água para a gente poder ao final ingerir água magnetizada pelos bons espíritos, que nos ajuda também na harmonia das nossas energias espirituais. Então capítulo 28, item 34, num perigo eminente. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos, assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. E agora vem a prece que Allan Kardec sugere a cada um de nós quando a gente estiver na situação de perigo. Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. E o item seguinte, que também tem essa mesma temática do perigo, se chama Ação de Graças por haver escapado a um perigo. Item 36, prefácio. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. E aí vem a prece no item 37. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião,
Firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Então nós temos esses dois itens, temos esse assunto em comum, que é em relação ao perigo, e temos aqui dois convidados que vão trazer suas considerações, né, iniciais, depois a gente vai esmiuçando mais o texto, para a gente poder então levar ao público, né, a partir da concepção espírita, como nós entendemos essas situações que a gente vive hoje cada vez mais, sobretudo com a onda de violência que a gente está tendo na nossa sociedade, a falta de segurança, a falta de proteção social, a falta de segurança pública, no sentido também do Estado, e a gente está sujeito a muitos perigos. Sejam os perigos que a natureza nos traz, nos momentos de convulsão, de tempestades, de terremotos, vulcões, etc. E, como dissemos, os perigos que a sociedade moderna acaba fazendo com que a gente, às vezes, seja vítima, né? Como é que o Espiritismo, no livro, a gente poderia trazer para o pessoal ver, né, esses perigos que a gente enfrenta aí a cada dia? Qual é a finalidade disso para a nossa evolução, né? Já que Deus não faz nada por acaso e nada acontece, como disse Jesus, sem que a vontade do Pai esteja presente. Eu, ao ler esse trecho, né, ao reler o trecho na manhã de hoje, eu pude assim sentir mais uma vez a grandeza do codificador, né, por introduzir essa mensagem como uma referência à inteligência de Deus, né, tendo criado Ele condições para desenvolver em nós a humildade, né? Isso. Porque é exatamente esse prefácio que Kardec coloca, né, antes da sugestão da prece, trata exatamente disso, de que o perigo é mais um dos instrumentos, né, utilizado por Deus para fazer com que a gente se reconheça pequeno, né, ante a grandeza da vida. Né? Porque é por essas situações que muitas vezes a gente se depara com a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a fragilidade da própria vida, né? Que ele até coloca, está por um fio muitas vezes. Por um né? fio, isso. É isso. Muito bom. Naco? Eu só dando continuidade, né, ao que o livro expressou, o que me chama a atenção aqui e que nos conforta, que nos fortalece, é quando diz assim: Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos. Essas mãos a gente volta por uma simbologia, né? Mas a gente pode interpretar por uma acolhida, né? Uhum. Nessa proteção divina. E diz assim, e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Esse fio nos mostra que permanentemente nós estamos ligados a Deus. Nós estamos sob a sua proteção por um estado natural. Porém, o que modifica esse estado natural é quando nós mudamos a direção, quando nós fazemos escolhas equivocadas, quando nós estamos invigilantes com os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos e atitudes, é que a gente muda de sintonia, a gente está fora da conexão, como falam os nossos jovens, né? Uhum. Mas nós estamos permanentemente ligados a Deus, estamos sempre com a sua proteção, com a sua acolhida em todos os momentos. Por isso que João, evangelista, nos diz, ele dá uma definição sobre Deus perfeita, quando diz Deus é amor, permaneçamos no amor de Deus. Ou seja, cabe a todos nós estarmos na oração, na vigilância, no caminho reto, com o mesmo foco, a direção, mesmo que haja algumas, vamos dizer assim, instabilidade devido às nossas imperfeições. Os altos e baixos. Os altos e baixos, mas esse fio está sempre presente, que é a presença divina na nossa vida por um estado natural. Por lei divina. Fazendo analogia com a gente falou a questão dos jovens, hoje, né, a internet é muito usada e é bom usar a internet como analogia. A qualidade da conexão pode até diminuir um pouquinho, mas ela nunca cai. Isso, né? pronto, Nunca vai perfeito. ser cortada a conexão. Perfeito, E aí João. depende da gente, porque da parte de Deus, a Exatamente. central divina sempre Perfeito. emite
uma frequência infinita de qualidade banda larga assim cósmica, né, vamos dizer. Isso. Agora, a nossa recepção é que vai oscilar. Exatamente. É um problema nosso, não de Deus. Né? Exatamente. E esse perigo, né, que nos fala iminente faz parte do processo de educação divina, do processo nos convidando para o aprimoramento do nosso estado espiritual. Por isso que é fundamental as ações evangelizadoras que nos convidam a ser esse ser novo. E nos diz assim também, só para finalizar, João, quando diz que nos sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Aí nos mostra que nós estamos no corpo, que é a casa transitória do Espírito, que esta vida é passageira, mas que nos é concedida para que nessa passagem nós sejamos melhores. E a qualquer momento, esse chamado divino pode ocorrer na nossa existência, seja quem for, não há nenhum tipo de privilégio. Como diz aqui, sob esse aspecto não há privilégio para ninguém, porque o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas alternativas. Isso faz parte do nosso processo e cabe a todos nós fortalecer essa fé, porque a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Então, cabe a gente estreitar, diminuir a distância entre a teoria e a prática para que a gente seja fortalecido nessa nossa caminhada. Muito bom. E vocês estavam falando da internet, né, das analogias aí. Eu estava aqui imaginando, né, uma pessoa que, por exemplo, está aqui com o celular, um Wi-Fi, né? Sim. E aí, de repente, essa pessoa pode se achar assim, tão senhor de si, dono do seu próprio destino, que pode imaginar que esse Wi-Fi é infinito, que ele pode se distanciar indefinidamente da fonte, né, do modem lá. Sim. E aí se afasta, anda, mas tem um momento que ele vai se deparar com falta de um sinal, né? Maravilhoso. Ou seja, um perigo, ficou sem comunicação. Aí o que é que ele tem que fazer? Precisa retornar para o campo onde haja o sinal de Wi-Fi, né? Muito bom. Que é exatamente essa questão, né? O perigo, né, que Deus nos coloca é para que a gente reconheça que a gente não tem o poder sobre tudo, sobre nós mesmos. A gente está vinculado, né, a uma lei, né, da natureza que é muito soberana e inteligente e ao mesmo tempo que garante a nós a conexão suficiente, né, de comunicação, de prazer e tudo, né? Muito bom. É isso. Não, a Lívia falando isso, que o Naco também comentou, e a ideia é o seguinte, o Naco falou, quando o texto usa a questão das mãos de Deus, né, que tem todo um lado simbólico, um lado poético aqui, a gente aprende no Espiritismo, e aí entrando também na questão das redes invisíveis que conectam os celulares, os aparelhos smart, como se diz, a gente aprende no Espiritismo que existe sim uma rede invisível que conecta todas as coisas da criação. E essa rede invisível se chama fluido cósmico universal. Isso. Então Deus teria as suas mãos, né, a forma de nos conectar a Ele e a todos os outros seres através do fluido cósmico universal. Isso é ciência espírita, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pesquisa na internet, vê palestras, que existe essa concepção no Espiritismo, que tem tudo a ver também com os avanços da física de hoje. Existe uma grande rede no universo que liga e congrega o que a gente chama de matéria. Uma outra coisa que a gente poderia também trazer para o nosso público, para a nossa discussão, é, como eu estava dizendo no início, o que a gente vive hoje de ritmo acelerado, de vida, de preocupação com segurança pública, etc. Como o Espiritismo pode nos dar um pouco mais de coragem, um pouco mais de serenidade frente a esses perigos? Porque, assim, a tendência, e isso é um sintoma, como o livro colocou, de que a gente está muito orgulhoso, é que esses perigos aumentem. A gente só está vendo isso. Guerras e mais guerras se fomentando, novas lideranças políticas aparecendo e com concepções assim bem arcaicas, revivendo tempos obscuros da nossa história, que está registrada em qualquer livro, para qualquer pessoa conhecer, e a gente fica com medo. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou me defender? Será que eu estou entregue a forças, né, escuras, forças cegas que vão me conduzir, vão me afetar? Então, como a doutrina espírita pode trazer para cada um de nós um consolo, né, um estado de calma e dizer, peraí, não é assim como as pessoas estão falando, não está um barco à deriva. Existe um comandante na Terra, existe um instrutor espiritual maior, que é Jesus, que guia a evolução do nosso planeta.
Então, por mais que a situação pareça caótica e a gente pareça estar vulnerável a ameaças externas, nós temos sim uma garantia espiritual. Primeiro, da própria imortalidade, porque mesmo que a gente passe por um perigo de que a nossa vida biológica se vá, a gente permanece imortal, mas mesmo sem chegar nisso, existe todo um amparo espiritual para que a gente seja protegido. E eu achei bonito que Kardec fala aqui no finalzinho do prefácio desse primeiro item, diz assim, que muitas vezes o perigo que a gente passa, ele ocorre por uma falta que a gente cometeu ou por um descumprimento do dever. E Naco também estava dizendo isso, a questão da vigilância. Tem um tema que os amigos vão recordar no Livro dos Espíritos, que é a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E Kardec indaga, né? Se eles nos influenciam. E a resposta, assim, às vezes assusta. Não só influenciam, como de ordinário dirigem vocês. A gente é guiado pelos espíritos. Então, a gente pode pensar assim, quantas vezes na nossa vida a gente não teve uma ideia de ir para algum lugar, pegar o nosso carro, pegar um ônibus, pegar uma bicicleta, ir para um lugar que a gente sempre segue o mesmo caminho e no meio do caminho dá aquela ideia, peraí, hoje eu vou mudar de caminho. Alguma coisa está me dizendo que eu tenho que pegar uma outra rua. E a gente segue essa intuição e depois fica sabendo que teve um acidente, teve um assalto, teve alguma coisa ali. Então, quando a gente está sintonizado, veja só, quando a gente está sintonizado e vigilante, como o Naco bem disse, com as potências superiores do mundo espiritual, a gente pode ter os livramentos. Se eu estou sintonizado e o mundo espiritual está vendo aqui perto de mim, no meu trânsito normal, do dia a dia para o trabalho, para a escola, está acontecendo alguma coisa e eu não tenho que passar por aquele sofrimento, eu sou intuído para mudar. E eles me protegem, eles me livram do perigo. Mas se eu não estiver vigilante, se eu não cumpro com os meus deveres, se eu não entro em oração todo dia que eu acordo, como é que eles vão acessar a minha consciência para mandar uma mensagem? João, hoje pegue o carro e vá por outro caminho. Não tem como. Porque eu estou sem sintonia. Não é porque Deus não quer, porque eu cortei a conexão. Então, uma forma da gente garantir certos tipos de sofrimento que a gente não teria que passar, alguns a gente tem que passar, é prova, é expiação, outros a gente não tem que passar, é uma causalidade, a gente evitaria com essa sintonia. Mas a gente é vigilante, a gente ora, a gente dorme muitas vezes, como os discípulos dormiam com Jesus. Orem, eles estavam dormindo, né? É o nosso reflexo. O que mais dá que a gente pode trazer, então, para os nossos ouvintes? Bom, hoje nós temos um resultado, né, social em todas as instâncias políticas, enfim, tudo que você colocou, mas é bom lembrar que tudo isso que nós estamos passando hoje é fruto, é resultado das nossas escolhas, seja nesta vida ou de vidas passadas. E aí, me lembrei dessa passagem, João, que dá para a gente refletir, que é no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, item 3, que fala sobre a porta estreita, né? Sim, e a porta lá, que diz assim, bem rapidinho, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram, ou seja, nós estamos ainda na porta larga, que é mais fácil, que é a porta da escolha do homem velho, né? Do homem orgulhoso, egoísta, ciumento, e aí vai. O homem que ainda está estacionado, estagiando na sombra, né? do seu eu-ego, né? E a porta estreita é o convite da busca permanente do Evangelho, que a gente pode colocar como uma cirurgia moral, né? Como uma, sabe, cirurgia sem anestesia, porque dói. Dói você ser, boa essa, viu? Né? Humilde, né? Dói você ser caridoso, dói perdoar, dói. Então, ninguém quer sentir essa dor. É mais fácil, vamos dizer assim, nos acomodarmos na porta larga, porque aí muitos estão e poucos escolhem a porta estreita. Porém, como você colocou, nós não estamos à deriva. Nós estamos sob um comando que respeita nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, que é Deus se manifestando nas leis divinas, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Se manifesta através dessas leis. E toda vez que você transgride essas leis, tem uma consequência, um resultado, que são frutos das nossas escolhas, das nossas práticas, enfim. E tudo isso que nós estamos passando é o resultado do produto final que nós escolhemos. Isso em todas as
instâncias da sociedade. Mas, porém, isso vai passar, isso é transitório, porque é lei divina entrarmos pela porta estreita. Um dia a gente tem que entrar. É uma questão de tempo só. De Quem tempo. vai decidir somos E a lei nós, né? divina ela é atemporal. O que eu quero dizer com tudo isso? Que vai chegar um momento que você vai dizer, não, calma, né? Todo mundo está indo e eu estou ficando. E você vai sofrer. Você vai sofrer a tal ponto, não como punição, como capricho divino, mas como resultado das escolhas. E aí, sofre tanto, vamos colocar assim, que você vai amadurecendo, aperfeiçoando e vai perceber, não dá mais para permanecer na porta larga do eu ego. Eu quero ir dar um salto qualitativo para o eu divino, que é a busca do ser crístico que reside dentro de cada um de nós. Esse ser luz, esse ser paz, esse ser caridade, e que vamos um dia alcançar. Não sabemos quando. Uns mais rápidos, outros mais lentos, outros mais estacionados. Mas um dia sim, porque é lei divina. E nós estamos sob um gerenciamento, uma coordenação, uma administração divina que respeite as nossas escolhas, mas que de duas uma, ou a gente estaciona, não pode regredir, porque vai de encontro à própria lei, ou a gente dá um salto qualitativo, evolutivo, que é o caminho para todos nós. E tudo isso lá fora vai mudar, porque a mudança já ocorreu por dentro de cada um. Agora leva um tempo, é gradativo e a natureza não dá salto. Nós devemos desconfiar daquela mudança repetida, né? Isso. Aí a gente tem cuidado aí. Então vamos com calma na oração, na vigilância e buscando essa porta estreita, mesmo que a gente sofra aquela cirurgia sem anestesia, mas é o melhor para todos nós. É aquele remédio que tem um gosto amargo, mas que vai curar. Isso, exatamente. Assim, isso é importante ser dito no Espiritismo, já cortando sua fala, diferente de outras correntes religiosas, a gente precisa dizer isso, que muita gente, em muitas situações, não desejam prosseguir na caminhada como espíritas porque vem a seriedade do compromisso. Isso. Mas com Jesus era sim, sim, não, não. Então a gente resgata o cristianismo dos primeiros tempos, o cristianismo como Jesus ensinou, sem toda aquela paramentagem que depois foi feita, sem toda a cobertura política, os enxertos que foram sendo feitos por nós humanos com as nossas imperfeições. Então quando a gente vai no texto de Jesus originário, a sua mensagem mais cristalina, ele não tinha palavras de enganação para a gente. Ele não disse assim, o caminho é fácil, vocês estão doentes da alma, eu sou o médico de vocês, existe uma cura, vai doer, tem cruz para carregar, mas no final, se você perseverar, você vai ser salvo. Como é o nome lá do Código Penal Divino que está no Código Penal da Vida Futura. Isso, Céu e inferno. Exatamente, divino também, né? Eu acho perfeitamente pedagógico, porque são 3 momentos quando a gente, como se diz, comete algum equívoco, deslizes. Sim. Aí vem o quê? Arrependimento, expiação e a reparação. Reparação. Não é só se arrepender. Eu errei, levantei a mão, estou salvo. Não. Esse é o primeiro passo. Exatamente. É perfeito. Exatamente. Perfeito. É pedagógico, é didático. É o processo completo. Né? Não basta levantar a mão de uma forma miraculosa e dizer aceito, estou salvo. Não. São 3 estágios. Isso, e quando a gente passa por esses momentos, a lei divina nos impulsiona para um mergulho íntimo e a gente começa a nos conhecermos. Poxa, eu sou assim. Aí depois, com o tempo, como foi bom passar por tudo aquilo, que você amadurece e estreita, diminui, né, a sua ligação, esse fio entre o ser pensante, o eu e Deus. O tempo corre, o tema é muito palpitante, mas o tempo corre muito. A gente vai só fazer algumas considerações sobre o segundo, né, que é a parte de ação de graças, que é algo que a gente pouco faz muitas vezes. A Kardec fala que na oração a gente pode fazer 3 tipos de coisas, né? Pedir, louvar e agradecer. O que a gente mais faz é pedir coisas a Deus. Me dê isso, me dê aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Louvar e agradecer a gente faz pouco. Então Kardec está colocando aqui ação de graças, que até nesse período de final de ano, na América do Norte, eles têm um feriado de ação de graças, onde eles se reúnem a família, como se fosse um pré-natal, né? Antes do Natal tem esse momento assim especial de render graças a Deus pelo ano que se passou, pelas conquistas, etc. E Kardec fala disso. Ora, se nós somos seres tão frágeis, a gente passa por situações de grandes vicissitudes, a gente passa por problemas, né, desafios, perigos,
não seria tão bom agradecer a Deus por um livramento? Né? Que bom, meu Deus, que você me deu aquela intuição e eu não fui por aquele caminho e depois eu soube que ali teve um assalto. Que bom que você me conseguiu despertar a tempo. Junto com o meu anjo da guarda, Kardec tira direto o anjo da guarda aqui, que é esse companheiro permanente que cada um de nós tem, né, designado pelo Criador, que ele conseguiu me colocar num caminho reto e eu não sucumbi à minha fraqueza, à tentação que me assediava. Então, assim, agradecer a Deus pelos bens que nós recebemos. Né? A tendência do espírito mais maduro, e Lívio vai concordar com isso, é agradecer mais e pedir cada vez menos. Né? A gente passa a pedir menos por quê? Porque a gente já sabe que Deus dá o necessário. Deus não esquece nenhum de nós. Ele sabe do que nós precisamos. Agora, é nossa parte louvar e agradecer. Né? A parte mais importante nossa é render graças por uma natureza tão harmoniosa, que tem leis, que tem tudo ao nosso favor. Basta a gente querer pela vontade, disciplinar o nosso desejo, que ainda é torto, né? Ainda erra o alvo, que é justamente pecar e você errar o alvo, e ali mirar no alvo certo. Como diz Paulo de Tarso, prosseguir para o alvo, né? E viver em retidão com a lei. Então, esse trecho é muito bonito porque nos conclama a fazer algo que a gente poucas vezes faz, que é agradecer. Agradecer a Deus por ter nos dado a vida e a grandeza que é. A gente estar junto, aprender, sofrer, fazer a cirurgia, né? E crescer e se descobrir como ser humano. Então, já nos encaminhamentos finais, eu pediria que os companheiros, né, primeiro o Lívio, depois Naco, já faria a prece final, fizessem as considerações para a gente ir fechando as conclusões, né, e já agradecendo também a todos que estão nos acompanhando e pedindo para que permaneçam conosco nos próximos estudos. Então, Lívio, de forma bem sintética, sua mensagem para as pessoas, depois Naco, e a gente faz a prece. Pode ser? Certo. Então, o momento deste evangelho, né, foi muito importante por nos dar esse esclarecimento sobre o sentido do perigo em nossas vidas, né, que serve de alerta para aquele que passa por um perigo. Perigo esse que hoje, né, no momento atual da história humana, é muito mais interior do que exterior. Né? E em razão disso mesmo, cada um de nós, né, precisa exatamente refletir sobre a sua condição de vida para evitar esses perigos provocados pelas nossas próprias escolhas, como foram colocadas aqui, e que, na medida em que isso se der, que a gente possa parar, refletir, né, procurar corrigir, porque sempre será uma nova oportunidade que Deus estará nos dando para que a gente se restabeleça ante a lei divina. Muito bom. Bom, a gente queria somente lembrar, né, que toda a passagem do Evangelho de Jesus é um convite para sermos melhores. É um convite para que cada um de nós façamos a nossa parte conforme as nossas possibilidades, iniciando pela oração permanente. Ao repousarmos o corpo, depois de um dia de muito trabalho, de muito estudo, de muita convivência, de muitas provações, e ao novo despertar, mais uma vez a oração, para pedir a proteção, inspiração, mas sobretudo agradecer pela nova oportunidade de caminhada transitória neste mundo, que é uma bênção para todos nós. E também agradecer por todos os nossos momentos que estamos passando, porque em nenhum momento a lei divina pune, castiga. Em nenhum momento. Não há aquele momento de silício do autocastigo, mas um convite para que nós possamos reconhecer que nós precisamos melhorarmos, aprimorarmos e aceitarmos. Tem uma passagem do Pai Nosso que diz assim: seja feita a tua vontade. É esse momento que a gente para e diz, será que é isso mesmo que eu quero, né? Que seja feita a vontade divina, né? Esse medo que nós temos, porque a gente, mas não, tudo que vem do nosso Deus é para o nosso bem, é para o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento. E o melhor é a sua acolhida. Ele acolhe, esclarece, consola e nos mostra o caminho que nós devemos permanecer. E cabe a nossa escolha. Mas, para finalizar, permaneçamos em Deus, porque Deus é amor. Muito bom. Então, pode fazer a prece. Vamos fazer a prece.
terminar. Neste exato momento que nós estamos aqui para orar a Deus, antes de tudo, agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e fazermos a boa escolha, que é seguir Jesus. Mas também pedir. Pedir porque nós precisamos pedir, Jesus. Pedir a Tua presença no nosso coração. Pedir a Tua luz diante da nossa sombra. Pedir a Tua palavra diante das nossas inseguranças. Pedir, Jesus, o Teu amparo e o Teu olhar profundo na nossa intimidade, nos convidando a Te seguir. Mas também, Jesus, queremos louvar o reconhecimento de Tua grandeza na nossa vida e da presença divina no nosso coração. Assim, mestre amigo, permanece ou continua conosco, hoje e sempre, para que possamos testemunhar a Tua presença na nossa vida e na vida de todos aqueles que nos buscam, para que sinta não o nosso eu, mas a Tua presença no nosso olhar, no nosso sorriso, na nossa fala e nas nossas atitudes. Hoje e sempre, graças a Deus. Agradecemos a todos, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.